8. Pessoal, uma maneira de simular o impacto de um projétil sobre o tecido muscular humano é através do uso de um dispositivo conhecido como gelatina balística, que, por sua capacidade de simular a densidade e a viscosidade dos tecidos humanos, é bastante utilizado pela polícia forense em investigações criminais. Imagine que um bloco de 10 quilos dessa gelatina, que repousa sobre uma superfície horizontal, é atingido por um projétil de 20 gramas que viaja a 500 metros por segundo. Então, a questão já começou nos fornecendo aqui a massa do projétil, que é de 20 gramas. Você imediatamente já multiplica por 10 a menos 3 para que essa massa fique em quilograma, tá bom? Ela nos forneceu também a velocidade do projétil, que é igual a 500 metros por segundo, e a massa da gelatina, do bloco de gelatina, que é igual a 10 kg. Este projétil emerge da gelatina com uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, a velocidade inicial do projétil vai ser igual a 500 metros por segundo, e a velocidade final do projétil, aquele emerge da gelatina, vai ser de apenas 100 metros por segundo, após a colisão, fazendo com que a mesma sofra um deslocamento de 0,1 metros sobre a superfície horizontal até parar. Adotando a gravidade igual a 10, é correto afirmar que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície será... Bem, pessoal, o que acontece aqui? Aqui nós temos uma superfície e nós temos um bloco de gelatina. E temos também aqui, olha, um projétil, onde a velocidade inicial do projétil ela vai ser igual a 500 metros por segundo. Esse projétil, então, ele se choca com a gelatina. E quando ele emerge dela, a velocidade desse projétil já é de 100 metros por segundo. Entretanto, essa gelatina ganhou uma velocidade até então desconhecida. E com essa velocidade, ela vai sofrer um deslocamento de 0,1 metros e vai parar. A velocidade final da gelatina vai ser igual a zero. Com isso, a questão quer saber o seguinte: quanto vale o coeficiente de atrito dessa superfície? Já que nós sabemos que a força que vai resistir a esse movimento é justamente a força de atrito, nosso FAT. Então, você pode aplicar aqui o teorema da energia cinética, que ele diz que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética, o trabalho da força resultante. Bem, a força, o trabalho, né, pessoal, da força resultante, nós podemos calcular pelo produto entre a força e o deslocamento, uma força constante. Então, nesse caso, no lugar do trabalho, nós podemos substituir pela equação que nós relembramos aqui em cima, que vai ser o produto da força vezes o deslocamento. E a variação de energia cinética do bloco de gelatina vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que a energia cinética final ela vai ser zero, porque no final a velocidade da gelatina é zero. Sem velocidade, sem energia cinética. E a força que vai atuar na gelatina é o FAT, que se opõe ao movimento. É uma força negativa, é uma força de resistência. Então, sinal negativo dos dois lados, multiplicando por menos 1, você cancela. Você vai ter o FAT vezes o deslocamento, que é igual à energia cinética final. Aliás, energia cinética inicial. Abrindo os dois lados da equação, sabemos que o FAT é o coeficiente de atrito vezes a normal. Aí você repete o D de deslocamento, e a energia cinética inicial, que é a massa vezes a velocidade da gelatina inicial, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Na gelatina ainda, nós vamos ter a força-peso dela e nós vamos ter a normal, já que ela está apoiada numa superfície horizontal. E essas duas forças serão iguais, porque nós temos equilíbrio na vertical. Então, aonde tem normal, nós vamos colocar a equação do peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, que é igual a massa, velocidade da gelatina ao quadrado, dividido por 2. Você corta a massa dos dois lados, a gravidade e o deslocamento, que estão multiplicando o μ, vão passar para o outro lado dividindo. Então, a velocidade da gelatina ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento, é essa equação para o nosso coeficiente de atrito. A gravidade nós temos que é 10. O deslocamento nós temos que é 0,1.
Então está faltando apenas a velocidade da gelatina após o impacto com o projétil. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter agora que descobrir essa velocidade. Tá bom? Então, nós podemos aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento total antes de um determinado fenômeno é igual à quantidade de movimento total depois de um determinado fenômeno. Então, antes da gelatina ela encontrasse com o projétil, ou o projétil encontrasse com a gelatina, nós tínhamos apenas o projétil se movendo. Então, antes do encontro, apenas o projétil tinha quantidade de movimento. Depois do encontro, o projétil se desloca com uma velocidade maior ainda no mesmo sentido. Então, vamos ter uma quantidade de movimento somente para o projétil. E vamos ter uma quantidade de movimento para a gelatina, pois ela adquiriu velocidade. Então, quem é a quantidade de movimento do projétil? É a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Isso antes da colisão. E a quantidade de movimento do projétil linha é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil após a colisão. E a quantidade de movimento da gelatina é a massa da gelatina vezes a velocidade da gelatina. A massa, então, do projétil vai ser igual a 20 vezes 10 a menos 3. A velocidade do projétil antes da colisão é 500. Massa do projétil 20 vezes 10 a menos 3. Tá bom? A questão nos forneceu, nós já fizemos a transformação aqui. A velocidade do projétil após a colisão é 100, mais a massa da gelatina, que é 10 kg, e nós vamos descobrir a velocidade da gelatina. Então, como eu tenho três termos, posso colocar cortar o zero de um, com zero do outro termo, com zero do outro termo. Aqui você já faz 2 vezes 500 e nós vamos obter 1000 vezes 10 a menos 3. Aqui nós podemos fazer 2 vezes 100, que nós vamos obter 200 vezes 10 a menos 3, mais a velocidade da gelatina. Então, 1000 vezes 10 a menos 3 menos 200 vezes 10 a menos 3, isso vai ser a velocidade da gelatina após a colisão. Então, nós vamos obter 800 vezes 10 a menos 3, que é igual a 0,8 metros por segundo. Agora é só substituir na nossa equação e finalizar. Então, esse coeficiente de atrito ele vai ser igual à velocidade da gelatina ao quadrado. Então, nós podemos colocar 0,8 vezes 0,8, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10, e o deslocamento, que é 0,1. Você já corta o 0,1 com o 10. 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. Dividido por 2, 0,32. Esse é o nosso coeficiente de atrito, então, e ficamos com a letra D.